Bom dia, meus pequenos filósofos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, é dia da nossa aula de filosofia. Sim, filosofia para crianças, educação para o pensar. É dia de refletirmos, analisarmos, observarmos e, como um detetive, investigarmos sobre todas as coisas da vida. E vocês sabem qual é o tema da nossa investigação de hoje, dessa sexta-feira linda? Nosso tema é: quanto cabe dentro da cabeça? Já pensaram sobre isso? Quanto cabe dentro da cabeça de vocês? Será que dá para contar quantas coisas cabe dentro da nossa cabeça? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando vocês pensam num animal, por exemplo, um gato, já conseguiram pensar as características desse gato? O gato é com pelo macio, carinhoso. O gato é com o olho preto. O gato é observador. O gato. Quantas características nós podemos dar para um gato? Será que isso cabe tudo dentro da nossa cabeça? Quanto que vocês conhecem? O quanto que vocês aprenderam esse ano? O objetivo dessa aula é que nós possamos investigar sobre o que nós aprendemos e como nós aprendemos. A professora quer que vocês façam um quadro. Sim, num quadro, numa primeira coluna, vocês vão escrever o que sei fazer. O que realmente vocês sabem fazer? Porque eu imagino que vocês já estão especialistas, expert, como diz, super, para poder aprender com algumas brincadeiras, para poder fazer os números, conhecendo as letras. Vocês já conhecem as letras? Então, o que realmente vocês sabem fazer, o que vocês aprenderam esse ano? Desde a escola, até como brincadeiras, até sobre, por exemplo, ajudar o papai e a mamãe e os amigos. O que vocês sabem fazer? Sabe que é importante a gente falar sobre isso? Quando a gente pergunta assim, quanto cabe dentro da minha cabeça? Eu preciso responder a pergunta: cabe na minha cabeça aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu aprendi. Então nós vamos colocar lá o que você faz, o que você sabe fazer, o que você aprendeu. Vamos fazer uma lista do que você aprendeu? E aí depois também nós vamos fazer uma lista do lado dessa do que você tem dificuldade para poder fazer, porque ninguém sabe tudo. Todo mundo tem dificuldade por alguma coisa. A professora Letícia, por exemplo, adora criatividade, adora filosofia, mas, como já diz um sábio filósofo, há muito tempo atrás, só sei que nada sei, porque eu tenho que sempre aprender algo. Agora, para poder aprender, eu preciso identificar aquilo que eu já sei e aquilo que eu preciso aprender. Então, por isso, nós vamos fazer essa lista. De um lado, nós vamos colocar tudo que nós aprendemos esse ano. Desde pintar, desenhar, fazer as letras, os números, as brincadeiras que eu aprendi, as palavras novas que eu aprendi. E do outro, o que eu tenho dificuldade para fazer. O que será que da escola é mais difícil? Qual atividade que é mais difícil? E aí, para a gente poder entender o que é que nós temos dificuldade para fazer, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando nós temos uma dificuldade, o que nós fazemos? Cri, 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 cri. Quando eu tenho dificuldade, na verdade, eu preciso pedir ajuda para alguém, não é isso? E aí a pergunta é, meus pequenos filósofos, para quem vocês pedem ajuda quando vocês têm dificuldade em aprender algo ou como estão com alguma dificuldade para poder fazer algo? Então, na verdade, quando eu preciso aprender alguma coisa, quando eu tenho uma dificuldade para poder aprender alguma coisa, eu sempre convido alguém para poder me ajudar. Eu queria então que vocês desenhassem aí de uma maneira bem bonita e criativa quais são as pessoas que ajudam vocês a aprender aquilo que vocês estão com dificuldade. As pessoas que ajudam a vocês, na verdade, a poder aprender cada vez mais e superar as dificuldades de vocês. Bom, depois da gente fazer isso, posso propor mais um exercício? Vamos brincar de amarelinha? O que vocês acham? Quem aqui já brincou de amarelinha? Quem já fez uma amarelinha no quintal? Vamos chamar toda a família e vamos desenhar uma amarelinha no chão. Eu vou colocar lá no Classroom para vocês o desenho de uma amarelinha. Só que, em vez de ter números,
1, 2, 3, 4, para a gente poder pular a amarelinha. Nós vamos escrever uma palavra que eu aprendi no 1. No 2, uma palavra que eu tenho dificuldade. No 3, algo que eu aprendi. No 4, algo que eu tenho dificuldade. No 5, algo que eu aprendi. No 6, algo que eu tenho dificuldade. E aí nós vamos pular nos números que nós já aprendemos. Aquele que nós temos dificuldade, nós vamos chamar aquela pessoa que você desenhou aí, que te ajuda a aprender e a superar as suas dificuldades e cada vez aprender mais, para pular a amarelinha com você. E aí sim nós vamos então chamá-lo para pular a amarelinha naquele que você tem dificuldade, ajudando você a aprender aquilo que ainda é difícil para você. Gostaram da proposta da atividade de hoje? É um exercício reflexivo. Nós temos que pensar então, de novo, a professora vai recordar. O que eu sei fazer? Brincar. Desenhar. Pintar. As letras. Quais letras eu já conheço? Os números. E do lado uma outra lista. O que eu preciso aprender? Ou o que eu tenho dificuldade para fazer? Depois, quem me ajuda quando eu tenho dificuldade? Com quem eu posso contar para aprender? Vamos desenhar essa pessoa lá no cantinho. E aí, por último, nós vamos fazer uma amarelinha da aprendizagem, aonde nós vamos trocar o número por coisas que eu sei fazer e coisas que eu preciso aprender ou que eu tenho dificuldade para fazer. Depois vocês compartilham comigo tudinho, que eu quero saber para quando a gente voltar na escola, estarmos juntos novamente, eu quero saber para nós tudo que vocês então aprenderam durante esse ano. Compartilha comigo lá e aí na próxima aula eu conto para vocês qual foi o resultado dos nossos alunos. Um grande beijo. Tô aqui morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de nos vermos novamente. E a dona Filó vem vindo com uma história nova para vocês. Encontrei com ela esses dias e ela me contou que ela não fez histórias esses dias, porque na verdade ela estava num congresso aprendendo coisas bacanas para poder chegar, recheada de histórias novas para vocês. Um grande beijo da professora Letícia. Muitas saudades e com grandes reflexões e grandes investigações filosóficas. Beijo!